história de Icó, ela começa no dia 24 de janeiro de 1682, que foi a chegada dos homens do São Francisco, que era conhecido como os 40 homens, que foi comandado pelo capitão Nabo Correia. E entre esses 40 homens do São Francisco, vieram duas famílias poderosas, que foi a família Fonseca e a família Monte. A família Fonseca se instalou na fazenda Bom Sucesso e a família Monte na fazenda Pilar. Só que a fazenda Bom Sucesso, que foi o primeiro Icó, que foi conhecido como Icó dos Fonseca, desapareceu devido às grandes enchentes do Rio Salgado. Mas a fazenda Pilar, a fazenda de Francisco de Monte Silva, que foi o fundador de Icó, ela ainda hoje permanece. Apesar de estar totalmente descaracterizada, mas a gente dá para ver como vivia Francisco de Monte Silva, o fundador do Icó. Mas, voltando um pouco atrás, com a chegada dos homens do São Francisco aqui, eles encontraram uma tribo tapuia de índios, pertencente à nação Cariri. Eles viviam em paz, viviam da caça e da pesca, mas a partir de 1682, a terra dos Icós começaram a ser invadida pelo homem branco. E com a chegada dos homens brancos, eles começaram a guerrear com os Icós, expulsaram os Icós e a partir daí dava-se início à urbanização na terra dos Icós. E vem outra família poderosa para o Icó, que é a família Feitosa. E o chefe dessa família é casada com uma irmã de Francisco de Monte Silva. E por questões de terra, eles travam uma guerra entre famílias, que ficou conhecida nas maiores guerras registradas em solo cearense entre Monte e Feitosa. E centenas de pessoas morreram nessa guerra. Os Montes conseguiram expulsar os Feitosas, que foram lá para a região dos Inhamuns. Passado algum tempo, o Icó se torna vila. E por ordem régia, numa carta escrita por Dom João V, em 1735, Icó é elevada à categoria de vila. E a partir daí, a vila passa a ter um governo próprio. Ela é governada por 7 vereadores e desses vereadores é escolhido um para governar a vila, que é chamada de Capitão Mor. Passados alguns anos, Icó se tornou-se uma das vilas mais prósperas da província do Ceará. E para se ter ideia, até 1814, a população do Icó era maior do que a população de Fortaleza. A renda fiscal do Icó era maior do que a renda fiscal de Fortaleza. Todo mundo queria vir morar no Icó. O Icó era como um funil. Tudo que passava pelo Ceará tinha que passar primeiro pelo Icó. Aqui no Largo do Tebés, essa praça bem larga, era a Estrada Geral do Jaguaribe. E naquela grande expedição científica de 1859, o freire alemão que comandava essa expedição, ele escreveu um diário. E nesse diário ele disse o seguinte, que aqui em 1859 circulava por esse largo mais de 1000 carros de bois por ano, transportando toda a safra que vinha da região do Cariri, chegava aqui era um centro distribuidor. Aqui o Largo do Tebés, que era a Estrada Geral do Jaguaribe, ele fazia ligação com o Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte
e Paraíba. E as coisas que vinham da Europa, através do porto de Aracati, chegavam aqui, nesse grande comércio, era distribuído para esses estados: Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E aqui também foi o maior centro comercial de bois. Aqui nós tínhamos o maior comércio de bois aqui da região, de toda a província do Ceará. Era também conhecido como comércio de bois. Toda a maior feira de bois que existia no Ceará era aqui, porque aqui era negociado com Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí. E durante muito tempo mesmo, Icó foi a cidade mais rica da província do Ceará. Com a chegada da família Tebés aqui no Icó, eles trouxeram os costumes da Europa, como por exemplo, trouxeram pianos. E aqui no Largo do Tebés se fazia um sarau, concerto de piano. E as primeiras aulas de pianos dado na província do Ceará começou aqui no Icó. Icó é considerado como o berço da cultura do estado do Ceará. Agora as pessoas se perguntam: por que uma cidade tão rica que foi Icó entrou em decadência? 3 fatores contribuíram para a decadência do Icó. O primeiro foi a grande epidemia do cólera mórbido, que iniciou aqui no Icó e que dizimou 1/3 da população do Icó. Chegava a morrer até 50 pessoas por dia. As pessoas que conseguiram sobreviver abandonaram o Icó e foram embora. E a maior parte da população de Icó foram vítimas dessa grande epidemia. Esse foi o primeiro fator que contribuiu para a decadência do Icó. A cidade de Icó, ela surgiu com o circo do couro, com a criação de gado. Tudo no Icó era feito de couro. A carne era levada para o Aracati, era batida lá, transformada no charque. O couro voltava para cá e era curtido, exportado para a Europa. E nós tínhamos cadeira de couro, cama de couro, caçoar de couro. E as maiores fazendas da região do Ceará ficavam aqui nas margens do Rio Salgado e Rio Jaguaribe. E com a grande seca de 1877 a 1879, morre toda a criação de gado do Icó. E morre também mais de 50% da população de fome e da epidemia do beriberi. Alguns que sobreviveram, conseguiram sobreviver cozinhando couro das cadeiras, da cama. E esse foi o segundo fator. Com essa grande seca, a cidade de Icó, ela ficou balanceando e não conseguia mais se erguer. Aí veio o golpe, o grande golpe de misericórdia, que foi o traçado da linha de ferro, que iria passar justamente aqui no Largo do Tebés. Mas, infelizmente, segundo a história oral, que a gente não tem isso documentado, achava o seguinte, que se a estrada de ferro viesse passar aqui no Icó, viriam pessoas de outras regiões, iriam concorrer com ele no comércio, iriam casar com as suas filhas, iriam herdar o seu comércio e a sua fazenda, como também viriam prostitutas de outras regiões e iriam desencaminhar suas filhas. O resultado: meia dúzia de pessoas, na época, políticos poderosos, não aceitaram que a estrada de ferro passasse pelo Icó. O resultado: a estrada que iria passar pelo Icó foi desviada para Iguatu em 1910. E todo esse comércio que nós tínhamos aqui no Largo do Tebés foi transportado para a cidade de Iguatu. E Iguatu, que foi distrito de Icó até 1851, Iguatu conseguiu se erguer e o Icó entrou em decadência. E de lá para cá, nunca mais o Icó conseguiu se erguer.
Já foi feito de tudo, né? Mas com a perca da estrada de ferro, com a estrada geral do Jaguaribe, o Icó entrou completamente em decadência. E a partir daí, o que a gente vê é a cidade cada vez mais se encolhendo, né? Não temos mais aquele prestígio popular, aquele grande prestígio que o Icó tinha. Mas uma coisa restou desse momento de grandeza, que é esse patrimônio edificado que nós temos, que mostra a importância que Icó foi no passado, né? Que foi uma das maiores vilas da província do Ceará, mas que infelizmente nós perdemos tudo que nós tínhamos. Mas resta ainda a nossa história, o nosso patrimônio, uma história que é linda e que tem encantado a todos os visitantes, né? Como, por exemplo, quando um visitante chega no Largo do Tebés, ele fica espantado com a sua imensidão.